Sejam muito bem-vindas aqui para o nosso encontro dessa noite. Vamos falar sobre negócio de mentoria. E estou transmitindo nessa câmera aqui para quem está conosco ao vivo na nossa sala fechada no Meet. E nessa tela aqui para quem está acompanhando no Instagram. Só para te convidar para você vir para cá, porque a gente vai compartilhar slide, nós vamos conversar no chat, nós vamos abrir microfone aqui, a experiência é outra, tá? Ambiente de aprendizado mesmo. Já estou aqui com a Stephanie, com a Laiana chegando por aqui. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu liberar aqui estamos ao vivo para os nossos grupos, antes da gente começar. E eu quero também orientar quem está chegando, gente, para você pegar, se você gosta de aprender aí com papel e caneta, escrevendo, alguma coisa nesse sentido, você tem aí alguns segundos para a gente poder fazer isso juntos, e pegar aí uma água também para você se hidratar e ficar presente aqui para a nossa conversa, para a nossa reunião, porque nós vamos avançar muito aqui juntas nesse nosso encontro. Muito bom. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Sejam muito bem-vindas. Assis também aqui conosco, seja bem-vindo. Me conta, meninas, são de onde? Deixa eu ver onde eu estou chegando nesse nosso encontro ao vivo. Escreve no chat para mim, da onde que você é. Da onde que você é? E a gente, enquanto isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nossa apresentação e a nossa conversa de hoje. Vamos lá, todas que estamos aqui, temos esse foco, temos esse propósito, não é? Estruturar o nosso produto digital mentoria. Por isso, nós vamos falar sobre negócio de mentoria para mães e para mulheres. E por que para mães? Vou contar daqui a pouquinho um pouco da minha história para vocês, né? Como que eu cheguei até o digital e é através da maternidade. Então, vocês sempre vão me ver falar dessa ponte. Eu sei que nem todo mundo que chega até mim, né? É mãe, tem crianças pequenas, mas eu preciso falar desse universo porque foi ele que me atravessou realmente para me tornar uma infoprodutora ou empreendedora digital e uma mentora. E eu quero mostrar para vocês hoje o plano real que vai te ajudar a saber como estruturar a sua mentoria e fazer isso com um processo que vai te colocar na rota da leveza, da constância e do lucro. A mesma coisa que eu faço aqui, que eu implementei na minha rotina com crianças pequenas e que já gerou aí muito mais do que 100K em vendas de mentorias, né? Então, sejam muito bem-vindas a esse tempo, a esse momento. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo para entender de onde que vocês são. A Stephanie de Guarujá, no litoral de São Paulo. Muito bem. Laiana, você é de onde também? Conta aqui pra gente, né? E todo mundo que tá aqui, gente, tanto quem tá acompanhando no Instagram, quem tá acompanhando aqui no Meet, vocês estão em que momento? Quero começar a estruturar a minha mentoria. Já tenho minha mentoria, quero crescer. Vamos ajustar assim? Quero começar a estruturar minha mentoria, tô do 0, 1, tá? Você vai escrever 1. Já tenho mentoria, preciso profissionalizar mais, vender mais, me posicionar melhor. Escreve 2, para eu entender o momento de vocês. Perfeito? E vamos avançando aqui, né? Para contar um pouquinho sobre a minha história para vocês, como que eu cheguei no digital, por que que eu comecei a trabalhar com mentorias, porque isso também pode trazer aí insights para você. Primeiro, entendendo o seguinte, que nós vivemos em um momento em que somos desafiadas a pensar em autogestão da nossa vida profissional, da nossa carreira, onde você não tem que escolher entre sua vida pessoal e sua vida profissional mais. Faz sentido? Né? Nós precisamos começar a olhar de uma forma mais leve e equilibrada para estruturar negócios digitais também. E o universo, né, do mundo online, das mentorias online, da internet, de você se posicionar na internet, vai criar essa ponte para você, né? Para mim, a estrutura, para aquilo que fazia sentido, para mim, essa estrutura precisava contemplar a maternidade e a carreira. Para você, pode ser outra coisa, e aí fica já a minha pergunta para te desafiar hoje. O que que você gostaria, né, de implementar para que você pudesse ser uma profissional realizada, bem-sucedida,
mas que também na sua vida pessoal você estivesse vivendo a mesma realização. Para mim é a maternidade, para você é o quê? É tempo para você, para cuidar da saúde, para cuidar do seu corpo, para estudar, para se desenvolver. O que você precisa para dizer que você está vivendo uma vida leve e equilibrada entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional também, né? É dessa premissa que a gente vai partir hoje para falar sobre estruturar negócios digitais com mentoria e com leveza, né? Se a gente tiver que escolher entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, que a gente possa ficar com as duas coisas. E hoje eu estou aqui justamente porque eu acredito, né, nesse jeito diferente da gente construir renda, nesse jeito diferente da gente construir posicionamento online, da gente trazer o nosso conhecimento do offline para o online. Então, um jeito que não vai exigir de nós levantar às 5 da manhã para poder construir o negócio dos outros, cumprir as metas e os objetivos dos outros, e sim nós estarmos trabalhando nos nossos projetos, nas nossas metas e objetivos. Então, se isso faz sentido para você, continua aqui comigo para a gente trabalhar nessa direção, né? E uma coisa que eu percebi que não era só comigo é exatamente esse dado, né? Quando a gente fala de mães e de mulheres, a gente tem essa informação. 70% de mães se sentem culpadas por não ter tempo com os filhos, 55% dizem que isso impacta diretamente na sua autoestima, né, no desenvolvimento dos seus projetos, desenvolvimento dos seus negócios, né, e qual é a relação com o que nós estamos falando? Nós queremos ter tempo, né, para viver essa vida leve, para viver essa vida com sentido, para construir os nossos objetivos. E aí eu pergunto para você, se você estivesse hoje com seu negócio de mentoria desenhado, estruturado, ele ia permitir o que para você? Ele ia proporcionar o que para você que talvez você não está tendo hoje? Consegue dizer para mim? O que ia ser diferente? Né? A Stephanie está aqui falando que o motivo dela também é a maternidade, e muitos de vocês que estão aqui podem ter outros motivos, mas nós precisamos ter essa clareza, né? Qual é o nosso grande porquê? Qual é o grande motivo que mobiliza você a fazer o que você está planejando fazer, né? A se posicionar da forma como você está planejando, pretendendo se posicionar. E por que essa nossa conversa hoje? Para que você possa perceber, né? Talentos que você tem, experiências que você tem, conhecimento que você tem, e que esse conhecimento, ele pode se transformar num produto digital, e esse produto digital que a gente vai falar aqui hoje é a mentoria. Então, você que está cansada, talvez, de depender de atendimento presencial, você que quer desenvolver aí uma previsibilidade financeira para você, que quer trabalhar com mais liberdade de tempo, com mais flexibilidade, que quer simplesmente transformar todo o conhecimento que você tem para você transbordar na vida das pessoas, né? Aquilo que você sabe, o conhecimento que você tem, ele não pode ser aí para você somente algo que você entrega no presencial, se você vê potencial para vir para o digital, para o online também, né? Ou somente algo que você estudou muito, nós podemos multiplicar tudo isso, né? E para quem é esse conteúdo que a gente está trabalhando, que a gente está conversando aqui hoje? Para você que vem desenvolvendo essa visão, perfeito? De estruturar uma carreira onde você tem o digital, o online como base, né? Se você está aqui e você pensa, deixa eu ver como é que é, eu tô só curiosa, é só uma coisa que eu gostaria de testar, assim, nem sei se para agora, nem sei se isso realmente é uma grande meta para mim. Provavelmente você não vai avançar muito dentro da proposta que nós vamos falar aqui. Por quê? Né? Porque aqui é para quem quer realmente construir fonte de renda com a internet. E com a internet simplesmente? Não. Com o seu conhecimento que você já tem através da internet. Ajudar pessoas com o conhecimento que você já tem através do online, né? E no final dessa conversa aqui hoje, você vai saber exatamente como transformar esse conhecimento em mentorias, que você vai poder vender aí a 1.000, a 5.000, a 5.000 ou mais também, né? Porque nesse sentido, daqui a pouco, quando a gente avançar essa conversa, você vai entender, né? O céu é o limite. Estruturação de programas de mentoria, de programas de acompanhamento, nós temos precificações diversas e daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu gosto de ancorar nessa proposta inicial, porque ela é totalmente possível, mesmo para pessoas que estejam começando, perfeito? E no final da nossa conversa também eu vou te mostrar o passo a passo
para você estruturar aí uma estratégia simples, que não vai te exigir muitos seguidores, não vai te exigir uma audiência gigantesca para você começar e conseguir vender, né? Não vai te exigir ferramentas operacionais super complexas, você vai perceber aqui que não. Vai trazer para você o caminho para você ter uma rotina enxuta, onde você pode levar junto com a carreira que você já tenha, com o trabalho que você já tem, ou transformar, né, esse plano B no seu plano A. E aí fica minha provocação, minha pergunta para você. Quando você pensa em estruturar a sua mentoria, o que exatamente você está buscando, você está pensando? É algo que você projeta para uma transição de carreira? Ou é algo que você projeta para uma segunda fonte de renda? Qual que é o seu objetivo, o seu intuito verdadeiramente, né? Onde que você quer chegar quando você pensa em trazer seu conhecimento aqui para o digital? Perfeito? Quem ficar comigo aqui até o final também, eu vou compartilhar com você, né, de bônus, de presente realmente, o nosso script do Sim. O que é o script do Sim? É a nossa conversa de direcionamento, orientação, e que vai te ajudar a fazer fechamentos, né? Para que você saiba como conduzir uma conversa com uma pessoa que já está interessada no seu produto, que já está interessada no seu acompanhamento. Ou quando chega alguém, Laís, para saber mais sobre a minha mentoria, eu não sei muito bem, não tenho muita clareza sobre como fazer isso com assertividade. Então, vou trazer para você o mesmo roteiro que nós utilizamos aqui para fazer fechamentos de contratos, de processos, de programas de acompanhamento, tá? É um roteiro simples, de primeiras vendas, que já colocou aí muito mais do que 10K mês no bolso de mães e de mulheres que vêm trabalhar conosco aqui na nossa formação, e eu vou deixar isso de presente para vocês hoje, né? Inclusive, contei aqui a história da Lúcia, que iniciou na formação conosco e trouxe esse depoimento, essa história aqui, ó. Laís, meu coração transborda de gratidão. Louva a Deus porque ele me permitiu alcançar meu primeiro marco como mentora 10K. Sou imensamente grata a você que se colocou como instrumento nas mãos de Deus para me ensinar a estruturar e me mostrar que era possível. Suas estratégias mudaram minha mentalidade, sei que ainda vou avançar muito mais, né? Então, a Lúcia implementou esse roteiro que eu vou entregar para vocês hoje e começou a se posicionar no digital, mesmo não tendo vendido nada antes, né? Começou a se posicionar para vender as mentorias dela, está aí fluindo, voando, e deixou essa história aqui para inspirar e encorajar vocês também, né? E o que que a gente tem, meninas, mentoras de hoje, quando nós vamos começar a estruturar o nosso negócio digital, que eu escuto muito e quero ouvir vocês hoje também, né? O medo. Medo de começar, medo de arriscar. Será que eu vou conseguir vender? Será que alguém vai se interessar pelo meu produto? Será que alguém vai se interessar por esse assunto que eu quero ensinar? Vários medos podem passar pela nossa cabeça, né? Você sente algum medo? Você sente alguma preocupação quando você considera estruturar sua mentoria? Escreve aqui para mim, me deixa saber. Quando você considera estruturar sua mentoria ou escalar aquilo que você já vende, né? Quais são os desafios, as dificuldades, os medos que ficam aí na sua preocupação? É medo do quê? Só para a gente trazer exemplos aqui bem alinhados com o que vocês estão procurando, né? Eu escuto muito isso. Laís, tenho medo de começar. E quando eu comecei, lá em 2016 para 2017, o meu sentimento era o mesmo, né? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar para mim? Né? Será que eu vou conseguir fazer isso com inteligência, com estratégia, fazer isso funcionar? E algo que me pesava muito também é porque, como mãe de hoje, 3 crianças pequenas, né? Não sei se você chegou por agora ou está aqui há mais tempo. Eu tenho 3 filhos, a Manu tem 11 anos, o Theo tem 8 anos, fez 8 anos ontem, e o Isaac tem 4 aninhos. E quando eu comecei lá atrás, eu estava cansada, né? Cansada do modelo de trabalho que eu tinha, né? Desse formato tradicional que a gente tem quando a gente está fora do digital, das 8 às 18,
mais 1 hora de trânsito para ir, 1 hora de trânsito para voltar, isso da melhor das expectativas, dependendo do lugar que você vive, né? Então, quando eu me vi mãe de crianças pequenas e com esse formato tradicional de trabalho, eu percebi que isso não fazia mais sentido para mim e que eu precisava de buscar algo que pudesse criar uma outra possibilidade para mim, de ser uma mãe presente, né? De ter esse espaço na minha vida, agora que eu era mãe, de ter tempo para ela e tempo para mim, enquanto eu pudesse também construir a minha vida profissional, fazer o meu dinheiro, contribuir com a minha casa, né? Assumir minhas responsabilidades financeiras, pagar os nossos boletos, não é verdade, gente? Então, eu me via presa nisso. E eu precisava de encontrar uma solução alternativa que fosse diferente. Só que, além de não ter tanta clareza quanto eu gostaria, tinha também esse desafio, né? De começar coisas novas. E quando eu considerava a possibilidade do digital, do empreender, né, do vir para a internet, uma das coisas que mais me preocupavam era exatamente como é que eu vou começar alguma coisa se eu nem tenho audiência, né? Se eu não tenho aí um perfil com um monte de gente para me ouvir, eu vou falar para quem? Como que começa isso? Como que se estrutura isso com sentido se eu não tenho nem para quem falar, para quem apresentar isso? Até o dia, né, que estudando, buscando conhecimento, né, buscando direcionamento, procurando orientação, procurando ajuda profissional, eu descobri que eu poderia sim estruturar conhecimentos que eu tinha e vender esse conhecimento através de um método, né? Empacotar esse conhecimento e apresentar ele dentro de uma proposta, de uma metodologia, e que construir essa audiência não era algo tão desafiador assim, porque era possível que eu implementasse, que eu entregasse, que eu apresentasse programas de mentoria, programas de acompanhamento, mesmo com uma audiência pequena, mesmo com um público pequeno. Quando eu comecei, meu Instagram tinha 600 pessoas, apenas, né? E aí essa audiência veio crescendo, não foi de uma vez, não foi do dia para a noite, foi com trabalho, foi com processo, foi com construção, né? E quando eu decidi realmente que eu poderia me posicionar, eu entendi que dava para fazer isso, sem audiência grande, sem trabalhar com anúncios caríssimos e que havia sim um espaço no digital, mesmo para o meu momento, começando, né? Sem eu ter ali que ter essa audiência gigantesca, sem eu ter que precisar aparecer todo dia. E hoje o formato que eu executo e que compartilho também é exatamente um trabalho com um bloco do tempo, né? E eu falo para vocês sobre a possibilidade da gente se posicionar aqui, dedicando esse bloco do tempo, 4 horas dia, 5 horas dia, e sim, você se posicionar para uma fatia do mercado que está disposta a te ajudar, você começar aí ajudando dezenas de mulheres. Hoje é exatamente o que eu faço aqui. Mas a gente começa com 1, com 2, com 5, com 10, né? Ninguém cresce, ninguém, vamos dizer assim, ninguém avança, ninguém se posiciona já sendo grande. A gente começa do começo, né? A gente começa do início. E hoje a gente vai falar exatamente desse início, desse start, ainda que você se sinta nesse momento de como eu faço para começar? Me vejo pequena, preciso descobrir possibilidades, né? Ou já comecei, mas ainda não estruturei com o profissionalismo que eu gostaria de apresentar, ainda não escalei minhas vendas, preciso de mais clareza. Hoje eu quero te ajudar nesse ponto, nesse sentido, tá? E nesse contexto todo que eu estou trazendo para você, né, dessa história toda, coloquei aí quem foi a minha grande apoiadora, né, minha grande estimuladora nesse processo todo, que foi a minha filha. A Manu hoje está com 11 anos, mas nessa fotinha que eu estou mostrando para vocês, ela estava com apenas 6 meses, né? E eu gosto de contar essa história porque o nosso desafio de rotina, como mães, com criança pequena, a gente às vezes acha que não vai ter espaço mais para nós, né? Que nós não vamos conseguir ser tão boas mães quanto a gente gostaria e mesmo assim ter realização profissional. Era a preocupação que eu tinha e consegui caminhar e avançar, mesmo com a criança pequenininha. E para provar que dá para fazer isso, depois ainda veio mais 2, né? Hoje eu tenho uma equipe com 3 crianças, estamos fazendo isso acontecer, fazendo isso dar certo todos os dias para encorajar e estimular você também, que é mãe, que é mulher, que é cheia de desafios, e dizer que se eu conseguir, você também é capaz, né? Então, o que a gente está aqui para falar não é sobre uma promessa vazia, onde você vai ganhar dinheiro fácil,
com a internet, com mentorias online, de maneira nenhuma. A gente está aqui para falar sobre um método que vai te ajudar a combinar o conhecimento que você tem junto com elementos necessários para quem precisa começar. E que elementos necessários são esses para já começar aqui o nosso conteúdo, né? Você ter clareza de com quem você fala, você ter uma estratégia para oferecer o seu conhecimento e você ter uma rotina para implementar este posicionamento junto com uma estratégia para vender, né? E esse método que eu vou apresentar aqui para vocês, ele foi criado por alguém, eu, né, que precisava vender, precisava me posicionar, precisava trabalhar e fazia isso. Precisava fazer isso enquanto estava preparando o jantar, enquanto estava cuidando dos desafios aqui com as crianças. Então, é perfeitamente possível, né? O que a gente tem de oportunidade aqui para vocês ficarem bem presentes? Nos últimos anos, temos esse dado aqui, né, que a busca por mentorias online, ela cresceu mais de 300%. E de onde vem esse dado? Por que esse espaço todo? Por que tanta oportunidade? Você vai se lembrar, nós estamos aí saindo de 2025, né? Há 5 anos atrás a gente estava vivendo um momento de pandemia onde as pessoas, boa parte delas nem consumia com tanta segurança produtos na internet, produtos no digital. E digo aí de você comprar um livro pela internet, comprar um curso pela internet, encomendar alguma coisa pela internet, né? Isso não era tão pulverizado e a pandemia acelerou, né, esse mercado. O que isso trouxe para o universo das mentorias? Houve um boom, todo mundo começou a lançar cursos, né? Todo mundo comprou algum tipo de curso, levanta a mão aqui para mim, quem não comprou algum tipo de curso, consome hoje pela internet, né? Tem aí vários acessos, login, senha de curso que você já consumiu e isso está estabelecido, ponto, né? 5 anos depois do momento pandemia, isso está estabelecido. E o que criou de oportunidade? De tanto consumirmos login e senha de vários cursos, né, de vários treinamentos vendidos, cursos de baixo ticket, cursos mais avançados. Isso ficou uma lacuna. Pessoas necessitadas de direcionamento, orientação, olho no olho, acompanhamento e implementação daquilo que estava sendo aprendido nesse curso. Faz sentido para vocês? Conta aqui para mim no chat. Quem aqui já comprou algum curso, acessou algum curso, que você não avançou nesse curso que você comprou? Por N motivos. Inclusive, pode colocar um motivo aí para eu ver. Eu não comprei um curso, não avancei porque eu não tive suporte. Eu comprei um curso, não avancei porque eu não tive acompanhamento. Ou eu mesmo não consegui implementar, não coloquei em ação, né? Comprei um curso e mal abri. Tem alguém aqui, gente, ou só eu? Só comigo que isso aconteceu. Não me deixe sozinha, né? Então, a oportunidade das mentorias online, elas vêm para preencher essa lacuna. Por quê? Se você tem no curso um produto de conhecimento, de informação, na mentoria você tem um produto digital de acompanhamento, de implementação, de conexão, de proximidade, né? Então, essa é a grande oportunidade que existe no mercado ainda para nós, de você se posicionar como especialista e se posicionar como uma especialista que acompanha, que direciona, né, que está junto. Você não vai oferecer para os seus futuros mentorados um caminho onde ele é só um número, onde ele acessa você com um login e uma senha. Não. Você é uma mentora. Você traz atalhos, você traz direcionamento, você acompanha, você está próxima, você está junto, não é? E lá atrás, 5 anos, ninguém sabia com muita clareza o que é mentoria. Hoje, este mercado está muito mais educado, muito mais aberto, né? E nós temos aí a oportunidade de você que tem um conhecimento começar no digital com mentorias. Eu vou te explicar daqui a pouco também porque que é muito mais fácil você vir por esse caminho e não por outros que existem aí como possibilidade também. A gente vai falar sobre todas
essas possibilidades, tá bom? Então, estabelecido isso, eu quero que você comece a pensar, né? Se isso for um caminho para você, se isso for uma oportunidade para você, comece a imaginar. Você daqui 6 meses, você daqui 1 ano, acordando e vendo as pessoas te procurando lá no direct do seu Instagram, vendo as pessoas perguntar pelo seu trabalho, perguntar pelo seu acompanhamento, querendo saber como funciona o seu trabalho. Porque quando você se posicionar da maneira certa e não ficar só preocupada com produzir conteúdo, você tiver clareza sobre o que você entrega, quem você ajuda e como alcançar essas pessoas, o resultado vai ser exatamente esse. Pessoas procurando pelo seu trabalho, querendo saber sobre o que você faz. E para os desafios aí, por trás do digital, né? Eu gosto de perguntar para as minhas mentoradas, qual que é a sua meta por trás da meta? Ah, Laís, eu quero estruturar mentoria, eu quero fazer dinheiro com mentoria, tá, mas isso vai te levar para onde? Né? Para mim, como mãe e mulher lá atrás, era me sentir presente, era tirar a culpa do caminho, era poder ter liberdade para escolher a rotina que eu queria viver. E para você? O que é a meta por trás da meta, quando você considera se estabelecer, se posicionar, transformar isso, talvez no seu plano A, ou utilizar como um complemento, uma nova fonte de renda para você, desenhando mesmo o seu mundo, profissão mentora. Começa a imaginar aí, daqui 6 meses, daqui 1 ano, o que você quer estar colhendo de resultado, o que vai mudar na sua vida, né? Porque agora eu vou te mostrar esse sistema. E esse sistema que vai te colocar nesse caminho, pede que você comece respondendo uma pergunta. Qual que é o seu maior desafio para começar? Ou se já começou e vê, enxerga obstáculos no caminho, desafios, quais desafios são esses? Né? Porque quando a gente tem clareza de qual é o nosso maior desafio, a gente sabe qual é o inimigo que a gente precisa atacar, né? É risco, é medo, é trava, é questões operacionais. Começa a ficar presente para entender qual que é o seu desafio para começar. E como que seria para você hoje, se dentro desse contexto do desafio que você tem, você recebesse um passo a passo seguro, um mapa na mão, validado, para você começar a sua mentoria, para você começar a vender com consistência, para você, a partir deste posicionamento como mentora, você conquistar mais tempo, mais liberdade para estar com a sua casa, para estar com seus filhos, para fazer aquilo que é importante para você. E eu gosto de lembrar especificamente no mês de dezembro, né? A minha grande virada aconteceu lá atrás, entre um mês de dezembro e janeiro, porque o meu sentimento naquele momento da minha vida, em 2015 para 16, 15 para 16, era, nesse mês de dezembro, esse momento que a gente está agora, de frustração. Né? O meu sentimento naquele momento era de frustração, porque a minha vida não estava caminhando na direção que eu queria, né, na expectativa que eu tinha, principalmente em relação ao desejo de estar presente para a minha vida pessoal. Então, naquele momento, eu fiz uma virada. E essa virada começou não sabendo tudo o que eu tinha que fazer, mas com uma decisão. Eu decido começar algo que faça sentido para o que eu estou buscando. E essa é a relação para o nosso encontro de hoje. Minha meta aqui com a nossa conversa é exatamente te trazer um guia claro que vai te mostrar como que você pode trazer sua experiência para o digital, como que você pode transformar seu conhecimento em fonte de faturamento aqui com mentoria, como é que você pode vender com leveza, com consistência, usando um funil simples e criar uma rotina enxuta, com um bloco do dia, 4, 5 horas do dia, para você se dedicar a esse projeto. Quando eu falo 4, 5 horas, também é importante lembrar que aqui, quando a gente fala de autogestão de carreira, nós precisamos até nos readequar, né? Porque lá fora, como que você trabalha? Você sai da sua casa bem cedinho e vai ali cumprir a sua carga horária de trabalho, das 8 às 18, você tem ali um bloco fechado de trabalho. Quando eu falo das 4, 5 horas que mentoras perguntam para mim, não estou falando necessariamente que você vai abrir sua lojinha, vamos dizer assim, das 8 às 12, não é sobre isso. Você vai poder trabalhar
2 horas pela manhã, depois 2 horas à tarde, ou hoje você faz um bloco de 4, amanhã você não faz nenhum, né? Daqui a pouco eu já explico isso melhor, mas fica presente, né? Para você entender que é possível, com uma rotina enxuta, com estratégia, com posicionamento adequado, você fazer isso dar certo para você, mesmo que a sua rotina seja desafiadora. Por que que é importante a gente levantar tudo que a gente está levantando antes de entrar aqui no nosso plano estratégico Profissão Mentora? Porque você precisa entender o que que você tem na mão, que se você tem aí conhecimento, experiência, superação, o desejo de fazer isso dar certo, esses recursos vão ser aí a ponte para sua nova profissão, não é? Se eu tivesse hoje conversando com você num café e te perguntasse exatamente isso, o que que você quer ensinar no digital através do seu conhecimento? Coloca aqui para mim. Qual é a área e o que que você quer ensinar para as pessoas? Ou talvez você não tenha uma área específica, e quando eu falo sobre isso, as pessoas pensam muito em questões assim, profissionais. Talvez o seu conhecimento não seja algo ali acadêmico, profissional, mas seja um conhecimento de vida. Quer um exemplo claro sobre isso? Eu acompanhei uma mentorada aqui, que ela carregava muita experiência na área da odontologia. Tinha formações acadêmicas, especializações, mestrados nessa área, e queria trazer esse conhecimento para o digital. Laís, eu quero trabalhar com os profissionais recém-formados da odontologia. Foi o que ela trouxe para mim. Só que quando ela me contava sobre a história dela e sobre esses elementos que eu estou trazendo aqui para você, conhecimento, experiência, superação, o meu feeling de mentora me dizia que existia algo ali que talvez ela não estava enxergando ou não estava me contando. Eu não tinha clareza naquele momento do que era. Fato é que a gente desenhou todo um posicionamento de como que ela ia se apresentar para esses profissionais recém-formados da odontologia, do que ela ia ensinar, do que ela ia trazer do conhecimento dela, né? E à medida que a gente foi conversando e avançando, num belo dia ela teve um insight e chegou para uma reunião para falar que tinha mudado tudo, que iria fazer uma outra coisa, que ela tinha percebido um grande insight. Eu perguntei que insight que era esse. E ela veio me contar sobre a experiência dela em se tornar mãe, a experiência dela em engravidar. Ela vinha de desafios na área da saúde, né? Ela tinha síndrome do ovário policístico e precisou, totalmente vida pessoal, nada a ver com trabalho, precisou, neste desafio familiar, né, neste desejo de engravidar, superar essa dificuldade na saúde, mexeu na alimentação, mexeu nos hábitos, mexeu em comportamentos que ela tinha e conseguiu engravidar naturalmente. E me contou que essa era a maior vitória da vida dela, a maior superação que ela já havia passado e que ela queria agora se posicionar para falar com mulheres que tinham vivido o mesmo desafio, porque ela sabia exatamente o que essas mulheres viviam, o que essas mulheres sentiam, e queria ensinar o caminho que ela percorreu para conseguir engravidar naturalmente. Por que que eu estou te contando essa história? Para que você que está aqui me ouvindo, fique presente, que não é somente sobre conhecimento acadêmico, profissional que a gente está falando. Talvez você tenha aí uma experiência de vida que pode se transformar, sim, em uma metodologia, em um acompanhamento, em um passo a passo onde você vai ensinar para as pessoas exatamente aquilo que você fez para chegar onde você chegou. Então, reúna esses 3 pilares aqui: conhecimento, experiência, superação que você já tenha experimentado na sua vida. E isso aí é recurso suficiente para você começar no digital com mentoria, quando você soma, né, esses elementos ao seu desejo de ajudar, de contribuir, né, de servir as pessoas com o conhecimento que você tem, né? E eu gosto também de contar que, para nós que somos mulheres carregando um conhecimento e quer transbordar esse conhecimento, trabalhar com mentoria é a melhor profissão do digital. Por quê? Vai exigir, pedir de você um investimento inicial que é baixo, até mesmo em equipamentos, ferramentas operacionais, recursos. O que você precisa para começar com mentoria?
Eu comecei com computador, celular, uma boa conexão de internet, né? Você tem isso aí? Seu computador, celular, uma boa conexão de internet? Conta no Instagram, uma conta no WhatsApp, e a possibilidade de abrir um ambiente desse aqui, ó, de uma sala online, de uma reunião através do Zoom, através do Meet. Esses são recursos que você pode começar através deles, né? Você também pode começar customizando esses programas de acompanhamento da forma como melhor fizer sentido para você. Você pode vender sessões de mentoria avulsa, você pode vender pacotes de mentoria, você pode trabalhar com mentorias individuais, você pode trabalhar com mentorias em grupo, você pode ter acompanhamentos empresariais, né, onde você será mentora de uma equipe em uma determinada empresa, em ambientes corporativos, e você pode ter mentorias ali para o público final. Percebe? Você vai customizar a sua proposta da maneira que melhor fizer sentido para você e para o seu momento. Você também pode ter flexibilidade de tempo. E quando eu falo flexibilidade de tempo, é ajuste de rotina. Não é o que falam aí na internet, que você vai trabalhar da praia, ganhar muito dinheiro usando apenas o seu celular. Não, gente, não é isso. Vai exigir, sim, de você uma rotina, mas é uma rotina onde você é dona dela. Você é dona do seu tempo. E você vai flexibilizar o seu tempo para atender, direcionar, conduzir o seu trabalho como CEO da sua própria empresa para o seu negócio de mentoria. Então, você vai escolher como conduzir a sua agenda. Exemplo prático, real, acontecendo aqui, sempre que eu passo por período de férias com as minhas crianças, eu otimizo o meu tempo, otimizo a agenda, porque eu vou precisar me dividir com eles, né? E ajusto essa agenda para isso, sem ter que precisar ficar me justificando, pedindo desculpa por ser mãe, né? Eu consigo organizar a minha agenda para estar com os meus filhos e continuar fazendo os meus atendimentos. E o grande presente que a gente tem também, junto com a flexibilidade de tempo, é a possibilidade de você ter faturamento previsível, no aspecto em que você determina quantas horas por dia que você trabalha, quantos dias por semana que você trabalha, quantos clientes que você atende, né? Eu decidi que eu quero focar o meu trabalho em mentorias individuais e cabe na minha agenda 5 clientes. É isso. Vou ajustar meu tempo, minha rotina, minha agenda nessa direção. Perfeito? Então, só para a gente recapitular aqui, deixa eu hidratar a garganta. Baixo investimento inicial, fácil de customizar, flexibilidade de tempo, previsibilidade de faturamento com base aí em como você vai organizar a sua rotina. Perfeito? Só com essas informações iniciais aqui, eu quero despertar você apenas com isso que eu falei até aqui, para que você entenda que aquilo que você já tem é recurso suficiente. Aquilo que você já sabe, que talvez te parece muito óbvio, pode transformar a vida de outras pessoas. Consegue imaginar que existam pessoas do outro lado da tela que podem estar morrendo porque precisam exatamente de você, do seu conhecimento, da sua história, da sua superação específica? Não, não é da minha história com maternidade que ela precisa da sua, com os desafios que você superou, os perrengues que você passou. Tá fazendo sentido até aqui, mentoras, nessa noite? Para quê? Para que você perceba que você é um agente de solução e que existem pessoas precisando de você. Todos os dias existem pessoas procurando por especialistas na internet, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. A pergunta é: elas estão encontrando você? Elas estão achando você? Você está aparecendo na frente delas? Não, Laís, não estou aparecendo porque eu ainda não sei como me posicionar. Ou porque eu me posicionei da maneira errada. Ou porque eu estou preocupada com as coisas que não deveria me preocupar, né? A gente vai falar sobre isso, mas fica presente que você é um agente de solução e aquilo que é óbvio para você pode transformar a vida de outra pessoa, porque você ainda não começou a fazer isso, né? E aqui para o nosso plano
nosso plano Profissão Mentora, eu trouxe para vocês aqui o que seria um mapa inicial para você faturar R$ 10.000 com mentoria. Muita gente pergunta, Laís, qual é o caminho para estruturar um posicionamento onde eu posso alcançar esse nível de faturamento? Antes de eu te mostrar esse mapa, eu quero perguntar para quem está aqui no nosso encontro ao vivo no Meet, para quem está assistindo também no Instagram, em todos os canais. R$ 10.000 de faturamento com mentoria trabalhando online. Faria diferença para você hoje? Teria um impacto interessante, significativo? Só para eu entender as metas. Não, Laís, eu já passei dessa meta e eu estou em outra régua. A minha régua é outra. Não, Laís, faria diferença e seria, sim, muito interessante para mim. Faria diferença para você hoje? 5, 10K em vendas de mentoria com o seu conhecimento, usando o digital como ponte? Me fala. Porque a partir disso, nós vamos trazer aqui, nós vamos trabalhar o nosso mapa, né? Um mapa para você estruturar o seu negócio de mentoria com 10K mês. Vamos lá. Se você tiver uma mentoria precificada em R$ 1.000, vamos dizer aí, R$ 1.000 a moeda do adulto, né, gente? Tudo que a gente vai fazer custa R$ 1.000. É a viagem, é 2, 3, 5 mil. É o carro, é X mil. É o aluguel, é 1.000. É a parcela, é 1.000. É a escola do filho, é 1.000. A moeda do adulto é 1.000. Então, minha recomendação, quando me perguntam sobre precificar a mentoria, desenhe um formato, enxuto que seja, onde você possa cobrar pelo menos R$ 1.000 no seu programa de acompanhamento, tá? Então, a gente vai partir dessa premissa inicial aqui. 10 clientes individuais precificados a R$ 1.000. Nem é o valor estabelecido no mercado. Estou te dando um mapa inicial de quem está assim, realmente start, tá? Se você precificar assim, para começar a conversa, com 10 clientes, você alcança a sua meta de 10K. Se você tiver uma mentoria precificada em R$ 2.000, 5 clientes, você já alcança os seus R$ 10.000. Se você estruturar uma mentoria para acompanhamento coletivo, 20 pessoas que invistam 497 em um programa de acompanhamento, você já alcança os seus R$ 10.000. Laís, mas você acabou de falar para a gente precificar em R$ 1.000. Mas mesmo assim eu gosto de trazer esse exemplo, por quê? Chegam mentoradas para mim e falam assim, eu me sinto travada, eu não consigo precificar. Eu quero começar menor. E eu digo para elas, pode começar menor, mas eu quero que você já tenha em mente um alvo mais alto. Vamos começar menor como fosse uma estratégia de lançamento, né? Vou lançar uma mentoria aqui, investimento inicial de primeiro grupo, de primeira turma, de primeira oportunidade, estou estruturando um trabalho novo e quero apresentar isso para esse mercado. Se você tiver 20 pessoas investindo 497, você tem os seus 10K. Se você tiver um grupo com 10 pessoas investindo R$ 1.000, você também fez os seus 10K. E para te provocar aqui, né, a se desafiar a enxergar possibilidades ainda maiores, se você tiver um cliente investindo 10K, você também bateu esse mesmo resultado em faturamento. Faz sentido, meninas? Mentoras nessa noite. Que existem vários caminhos. Você vai estruturar esse caminho com base em qual é o perfil de pessoa que eu vou atender, né? Quem é este futuro cliente que eu vou acompanhar? O que esse futuro cliente está educado para receber? No sábado agora eu fiz uma imersão presencial, né? Onde eu recebi uma mentorada ali que ela trabalha com empresas. E para empresas, né, um contrato de R$ 10.000 é algo muito possível, até acessível. As possibilidades são diversas. Nós vamos construir a nossa aqui. O que faz sentido para você hoje? Para o conhecimento que você tem, para o cliente que você pretende ajudar.
para a agenda que você tem também, para a rotina que você tem, porque esse é um ponto importante. Quantas pessoas você se vê ajudando semanalmente? Ou em um programa de acompanhamento quinzenal? Os formatos são diversos. Aqui, quando eu comecei, eu tinha mentoria de 3 meses de acompanhamento que acontecia semanalmente. Depois, num outro momento, eu ajustei, reduzi para 2 meses. Depois, num outro formato, eu estruturei outro tipo de produto, com 6 meses de acompanhamento. Também já desenhei, já participei de programas de acompanhamento com um ano inteiro de acompanhamento e encontros mensais. Então, como que acontece essa variedade? A depender da entrega, a depender do produto final que você vai entregar para esse futuro cliente, o que, que ele vai alcançar no final, quanto tempo que você precisa para ensinar a sua metodologia, N fatores, mas só para você ficar presente para o fato de que você vai poder customizar isso da maneira que fizer mais sentido para você. Então, acompanhando até aqui, eu estou falando muito rápido. O que eu vejo as pessoas fazendo que não ajudam a desenhar esse mapa rumo aos 10K, que te leve aos 100K com mentoria e mais. O céu é o limite, né? Quero que você tenha metas altas aqui. Mas quais são os erros que as pessoas estão cometendo ao estruturar seu posicionamento no digital, a começar conteúdo, a começar seu produto? Primeiro, que eu mais vejo, posicionamento sem clareza. Quando a gente fala em posicionamento, o que isso quer dizer? Se eu chegar lá no seu Instagram, olhar lá a bio do seu Instagram, seus conteúdos iniciais, eu vou conseguir entender o que que você faz? Eu vou conseguir saber com clareza qual é a mudança que vai acontecer na minha vida a partir da sua ajuda, a partir do seu direcionamento? Porque eu não posso chegar lá no seu perfil do seu Instagram, vou usar o Instagram aqui como nosso exemplo. Chegar lá no seu perfil do Instagram e eu ter que montar um quebra-cabeça para entender o que que você faz. Inclusive, quem está aqui comigo, escreve aí para mim, coloca o arroba do seu Instagram. Eu vou dar um pulo lá. Vou olhar como é que você está se posicionando e vou te dar um feedback. Escreve o arroba do seu Instagram aqui, tá? Para eu já começar contribuindo com vocês. Então, as pessoas precisam chegar e entender rapidamente o que você faz, quem você ajuda e de que forma você ajuda. Posicionamento sem clareza é o erro mais comum que eu vejo por aqui. E isso com pessoas que já consumiram cursos, já compraram produtos, né? Já viveram experiências de esse mundo do digital, né? Comprou curso, comprou um treinamento, viu alguma coisa, mas ainda assim não sabe falar sobre o seu trabalho, não sabe se posicionar com clareza. Tem alguém aqui que tem esse sentimento? Que parece que não está muito claro o que, que eu faço. E estar claro o que, que você faz, gente, não é você dizer assim, eu sou odontóloga. Tá claro o que, que eu faço. Eu sou, eu sou terapeuta. Eu sou psicanalista. Vai me dando exemplos aí das áreas de vocês, tá? Não é disso que eu tô falando. Não é sobre a sua profissão, não é sobre a sua área de atuação. É sobre eu entrar lá no seu perfil, você psicóloga, por exemplo, e entender. Ela é uma psicóloga especialista em e eu sou a pessoa que precisa dessa ajuda. Isso é posicionamento com clareza. E especialmente, nós temos um desafio. Porque a comunicação aqui no digital, ela acontece assim, ó. 1, 2, 3. 3 segundos é o tempo que você tem para despertar a atenção de alguém, a ponto dela querer ver seu próximo conteúdo. Ela vê um anúncio seu, ela vê um conteúdo seu, e ela vai dizer sim para o seu próximo conteúdo
ou para saber mais sobre você, se tiver ficado claro para ela o que você faz e como você ajuda. Então, o erro mais comum é esse: posicionamento sem clareza. Conteúdo sem estratégia. Conteúdo genérico. Conteúdo solto. Conteúdo de, ai meu Deus, que angústia, eu tenho que postar todo dia. Você fica preocupado em postar, em aparecer, em se fazer presente, mas esse conteúdo não tem um próximo passo. Ele não está amarrado a nada. E ele é só uma coisa solta, aleatória. Mas dá um exemplo. O café da manhã que você publica lá nos seus stories, né? A rotina do dia que você coloca lá nos seus stories. 5 passos para isso, 3 dicas para aquilo, frases motivacionais. Sabe por que que eu sei desses exemplos, gente? Pode trazer o de vocês aí. Se você achar que você está fazendo alguma coisa que não tem tanto sentido, ou se tiver dúvida, coloca aqui para mim. Que tipo de conteúdo você faz? Que tipo de formato você faz? Quando eu comecei, era exatamente isso que eu fazia. E até hoje é o que eu vejo as pessoas fazendo, né? Não tem estratégia. E estratégia é por que você está fazendo isso, este conteúdo, e para onde ele leva. Não ter uma oferta também. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, gostei demais de você e do seu trabalho. Como que eu faço para te contratar? Você tem isso desenhado, estruturado? Essa clareza? Sabe oferecer para essa pessoa? Sabe mostrar qual é o ponto que ela está hoje e aonde que ela vai chegar com a sua ajuda? Gente, e oportunidades podem aparecer na sua frente hoje. E você tá com a porta fechada. Eu vi isso acontecendo sábado, nesse evento presencial que nós fizemos aqui em Goiânia, né? Uma pessoa que tinha muito conhecimento, que falou ali do que ela sabia entregar, mas na hora de apresentar este próximo passo e como posso te ajudar, não tinha, né? E como é segundos para a gente despertar a atenção, se você não mostra essa clareza, se você não mostra essa presença, o que que acontece? Escreve aí para mim no chat. O que que acontece com a pessoa que encontrou você, mas não encontrou a sua oferta, o seu convite, a sua oportunidade? Ela vai para onde depois? Ela vai para o concorrente. Principalmente porque o perfil de mentoria é o quê? O perfil de clientes de mentoria são de pessoas que já sabem o que querem, já têm consciência do problema, sabem que existe uma solução e ela não precisa ficar percorrendo o seu Instagram inteiro para saber que ela tem aquela necessidade. Ela já sabe do problema, já sabe da necessidade, já sabe da solução. Ela só quer saber se ela pode confiar em você. Ela está buscando um especialista. Ela está buscando alguém para ela entregar o sim que ela já deu para si mesma. Eu sei que eu preciso de direcionamento e de ajuda profissional na educação do meu filho, porque eu sou uma mãe que só estou gritando dentro de casa. Ou eu sei que eu preciso de ajuda, de socorro, porque o meu casamento está falindo. E eu não quero que isso aconteça e eu preciso de acompanhamento, de suporte, de ajuda profissional, porque sozinha eu não estou conseguindo. Eu sei que eu preciso de socorro, de apoio em relação à minha saúde mental, né? Eu estou extremamente ansiosa, isso está me afetando e eu não sei em quem confiar. Até porque a gente vive uma crise de confiança também. Vocês, imagino que vocês vão concordar comigo, né? Existem tantas ofertas, tantas oportunidades e tanto picareta por aí, né? Tanta gente mentindo que as pessoas estão desconfiadas. De quem é a responsabilidade de reeducar esse mercado? É minha. Se eu entendo que eu tenho um trabalho sério, genuíno, uma entrega verdadeira, um desejo de contribuir com as pessoas, é minha responsabilidade ocupar o meu lugar nesse mercado, porque pessoas que não têm compromisso e seriedade estão fazendo isso e entregando produtos errados, entregando desconfiança para as pessoas, porque eu não estou fazendo o meu. Olha a responsabilidade que a gente tem, não é verdade?
que eu vejo de erro aqui também? Venda sem consistência. Pinga de cliente, né? Vende um aqui, outro lá na outra ponta. Ou não consegue fazer isso através das redes sociais, só depende da indicação, né? Só depende ali do negócio local, sendo que nós temos aqui uma avenida extremamente movimentada que é a internet. Melhor ambiente para você estar, né? E falta de rotina com foco, né? Foco, eu vou chamar aqui de estrutura para você ter aí um calendário de vendas. Começa a semana, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para atrair pessoas, oferecer oportunidades, fazer fechamentos, ajudar pessoas com o meu trabalho. Mas os maiores erros, os principais que eu vejo acontecendo são esses, existem outros, né? Mas os principais que eu observo são esses. E levantei aqui para trazer para vocês e para trazer clareza para nós também. Nesse caminho da nossa meta, que é o Plano Mentora 10K. Laís, eu me vejo cometendo esses erros e talvez muitos outros. Por onde eu começo? O que eu preciso ajustar? Plano Mentora 10K. 3 elementos para você começar hoje a ajustar o caminho, a rota, para você estruturar a sua mentoria, estruturar o seu negócio de mentoria. Gente, quem está acompanhando pelo Instagram, vou sugerir para vocês virem aqui para nossa reunião fechada, tá bom? Bateria do celular aqui não vai muito tempo. Não sei até onde ela vai, tá bom? Quem está acompanhando nos outros canais. Vamos lá. Ponto 1, segmentação clara. Ponto 2, conversa com conexão. E ponto 3, estratégia de fechamento. O que significa cada um desses pontos? Vou mostrar isso através de um exemplo real, um modelo de conteúdo para você fazer hoje mesmo. E por que eu estou falando para você fazer hoje mesmo? Porque esse exemplo que eu estou colocando aí para vocês, eu fiz 11 da noite, deitada na minha cama, usando apenas ferramentas dos stories, do Instagram. Ferramentas nativas do Instagram, tá? Registra aí. Segmentação. Isso aqui que eu coloquei nesse slide anterior, ó. Segmentação clara, conversa, estratégia de fechamento. Nós vamos falar sobre esses 3 pontos na prática, fazendo. Veja só. Publiquei um conteúdo nos stories, passando por esses 3 elementos. O que é segmentação clara? É você falar no seu conteúdo para quem é o seu trabalho e para quem não é. É você deixar isso exposto. Exposto. Igual chega gente para mim, né? Laís, você trabalha com mães, só com mães, né? Tá chegando aqui outras mulheres recentemente que não têm essa dor, essa história da maternidade, mas a minha história carrega isso. Então, por isso eu falo muito da minha história. Você precisa trazer a sua também e começar a dizer para quem é e para quem não é o seu acompanhamento. Então, aqui, posicionada para mães, eu trouxe exclusivo para mães que não escolhem entre maternidade e carreira. Então, o primeiro olhar, letra grande, tá vendo? Ó, letra grande, letra simples, exposto. Para quem é esse conteúdo? Para mulheres que se veem divididas entre maternidade e carreira. Esta mulher vai continuar percorrendo o olhar sobre esse conteúdo. E a mulher que não se identifica, o que ela vai fazer? Vai passar o dedinho, vai pular. É isso que a gente tem que fazer. Se eu tenho uma segmentação clara com quem eu falo, eu não sou uma profissional genérica, eu não sou mais uma lá na prateleira do digital, é exatamente isso que vai acontecer. Quem tem que ficar, fica, e quem não está segmentado vai passar o dedo, vai pular. Porque entendeu que não é o perfil, né? E quem entendeu que é o perfil vai continuar acompanhando, tá bom? Segmentação clara. Eu digo para quem é, para quem não é. Segmentação clara. Eu dou uma meta. Eu não vendo uma formação de mentoras. Eu vendo uma meta. Eu entrego uma meta de vida profissional. Você também não vende uma mentoria. Você entrega uma meta. Ninguém quer comprar sua mentoria. Ninguém quer comprar minha formação. Ninguém quer comprar nossos treinamentos, meninas. Essa é a verdade. Ninguém quer comprar nossos acompanhamentos terapêuticos, não. Tá? As pessoas querem comprar
o objetivo que elas têm para a vida delas, a mudança que elas desejam para a vida delas. É isso que a gente compra. Então, nesse aspecto aqui, eu quero que você comece a pensar lá que o seu futuro mentorado é uma pessoa egoísta. E não egoísta no sentido negativo da palavra que eu quero trazer, não, tá? Eu quero que você o considere egoísta no sentido de ele tem interesses próprios, interesses pessoais. E se você não trouxer escancarado diante dos olhos dele os interesses dele, ele não vai prestar atenção em você. E aqui a gente está falando de quê? De nichar. Posicionamento, segmentar é nichar. Ah, eu falo para mulheres. Eu falo para mulheres que são mães. Eu falo para mulheres que querem usar o digital para ter tempo para sua vida pessoal. Ah, eu falo para casais. Eu falo para profissionais da odontologia. Perfeito? Eu falo para empresários que já faturam 50k mês. Isso é segmentar. É falar para quem é e para quem não é. E dar uma meta. Olha aqui a meta que eu trouxe. Fature de 5 a 10k trabalhando 4 horas dia na carreira que respeita a sua maternidade. Meu público que se divide entre maternidade e carreira, ele trava o olhar aqui, né? Porque ela quer realização profissional, ela quer realização financeira, sem abrir mão daquilo que lhe é mais caro, o tempo. O tempo com os filhos, o tempo para a família, o tempo para si mesmo. Então, eu trago uma meta para ela. Como você vai alcançar essa meta? Através da minha ajuda. O que acontece é que nós somos apaixonadas pela nossa técnica, não é? E aí a gente fica vendendo techniquez na internet, postando conteúdo do nosso techniquez. O seu techniquez, entenda, a minha formação de mentoras, o seu processo de mentoria, o seu processo de coaching, o seu processo de terapia. Vai trazendo aí exemplos do trabalho de vocês, tá? A sua técnica. Para o outro que não conhece a sua técnica, ela é um veículo. Ela não é o destino. Ela não é onde essa pessoa quer chegar. É nesse sentido que as pessoas não querem a sua terapia, a sua mentoria, a sua formação ou a sua técnica. Elas querem o resultado, a transformação, o destino final para onde você irá conduzir essas pessoas através do seu método. Estou me fazendo clara? Então, você não vai oferecer mais mentoria, terapia, formação. Você vai oferecer uma meta. Qual é a meta que você entrega com o seu acompanhamento? Se eu te contratar como minha mentora hoje, o que vai mudar na minha vida? Edivânia, Laiana, Stephanie, o que vai mudar na minha vida se eu contratar vocês como minhas mentoras? Essa pergunta que vai te ajudar a destravar essa meta. E junto com essa segmentação, essa meta, vem a conversa, não é? Quem está disposto a conversar está mais aberto a nos contratar. E o público de mentoria, ele não está aqui para engajar com o seu conteúdo, para te mandar coraçãozinho, para mandar aviãozinho para você, para viralizar seu vídeo. Esse público, ele quer conversar. Esse público quer olho no olho. Então, se você dá a oportunidade para ele de conversar, ele vai certamente abraçar essa oportunidade. Por isso, neste modelo de conteúdo que eu estou te encorajando a fazer hoje, traz exatamente esse exemplo. Tá pequenininho, mas eu vou ler para você. Em 40 minutos, vamos montar um plano com os primeiros passos para você faturar de 5 a 10k, trabalhando 4 horas dia, sem ter que escolher entre ser uma mãe presente ou uma profissional realizada. Então, estou dizendo para essa pessoa que, olha, em meia hora, 40 minutos, eu vou sentar com você e vou desenhar um plano contigo para te ajudar a chegar nessa meta. Eu vou te ajudar a ter clareza para chegar nesse caminho e saber o que fazer. Então, eu convido para um próximo passo. Esse próximo passo é uma conversa. Como que eu vou ativar essa conversa? Dando aquilo que a gente chama aqui de CTA, né? O Call to Action do marketing, essa sigla que todo mundo, a maioria das pessoas já conhece, né? Call to Action do inglês, né? No português, chamada para ação. Então, eu dou um direcionamento.
Comenta aqui eu quero no direct e vamos falar sobre seus próximos passos. Comenta aqui eu quero e vamos marcar a nossa conversa. Então, sabendo que você tem um produto que custa R$ 1.000, R$ 2.000, 3, 5, 10 ou mais, esta pessoa que vai investir nessa transformação com você, que vai dar o dinheiro dela para você, ela precisa conversar com você. Ela precisa te ver em atuação. Ela não vai comprar de você um produto deste valor com um link. Faz sentido? Então, eu preciso trazer essa oportunidade, este ambiente de conversa. E você pode hoje mesmo fazer esse conteúdo aqui, ó. Modelar exatamente este exemplo para você. Desenhe uma segmentação, traga uma meta, convide para uma conversa, desenhe uma chamada para ação. Faça isso nos seus roteiros de stories, nos seus roteiros de reels, de vídeo, faça isso nos seus carrosséis, faça isso nas suas postagens de stories, faça isso constantemente. Porque eu te disse que o público que contrata mentores e mentoras, eles estão procurando por especialistas. Se você não se coloca como especialista e fica lá postando seu café da manhã, adivinha? Ele vai procurar por alguém, né, que está oferecendo esse próximo passo. E aí vem um pulo do gato para nós que complementa, né, o início dessa estratégia, onde a gente está trabalhando posicionamento, segmentação clara, próximo passo. Que está aqui pequenininho também, estou mostrando aqui para você o que foi que eu fiz. É uma sequência de stories que estava acontecendo ali, e eu trouxe esse conteúdo ali no meio. O que eu fiz com esse conteúdo? Eu acredito no que eu faço, tenho clareza sobre o meu trabalho e invisto no meu trabalho, invisto no que eu faço e invisto no meu conteúdo. O que eu estou trazendo aqui para você no que diz respeito a investimento no seu próprio trabalho? Olha aqui, tá pequenininho, vou ler para você. R$ 74,98, 75. Eu vou para o Instagram, vou para a rede social e falo assim, ó, Instagram, não vou confiar em você entregar isso aqui sozinho, não. Entregue esse conteúdo aqui para mães que têm filhos em primeira infância. Entregue esse conteúdo aqui para mães que investem em desenvolvimento pessoal e profissional. Entregue esse conteúdo aqui para mulheres que são mães e que têm carreira, uma carreira profissional desenvolvida. Entregue esse conteúdo aqui para mulheres que desejam transição de carreira. Eu vou dizer para o Instagram para quem que ele vai mostrar esse conteúdo. Nós chamamos isso de tráfego pago. Anúncios, né? Provavelmente você começou a me acompanhar porque eu fiz um anúncio e falei, Instagram, mostra esse conteúdo aqui para este perfil de mulher. E você chegou até aqui. Então, eu aposto tanto no meu trabalho que eu não publico conteúdo no meu perfil que eu não vá patrocinar. Certo? Então, eu parei aqui 15, 20 minutos da minha noite. Fiz isso aqui deitada na minha cama, mas coloquei R$ 75 nesse story. Você peita seu conteúdo e o seu trabalho neste nível e está investindo em anúncios? Responde para mim. Sim ou não? Ah, Laís, eu faço anúncio só final de semana. Já fiz algumas vezes. Não dei continuidade. Gente, tráfego pago é oxigênio do seu trabalho como mentora. Tem que ter. Tem que ter. Tá bom? E olha só, não é investimento alto, não. A plataforma deixa você colocar a partir de R$ 6. A plataforma permite que você invista R$ 6. Então, qualquer pessoa, nós aqui, conseguimos olhar para o nosso negócio e dedicar R$ 6 ao dia para o Instagram entregar o nosso trabalho. Perfeito? Preciso que você esteja presente com essa mentalidade. Gente, por gentileza, muta com o microfone para não entrar ruído aqui para nós, tá? Daqui a pouquinho a gente abre. Você tem que estar presente para isso, fazer anúncios. E não é fazer anúncio hoje, uma vez, e depois não parou. Começou, segue. Começou, não para mais. Por quê? Como você vai ter a possibilidade de fechar pessoas
Como você vai ter a possibilidade de oferecer a sua mentoria se não tiver gente chegando? Tem que ter gente chegando. O perfil pode ser pequeno, sua audiência pode ser igual a minha lá quando eu comecei. Inclusive, coloca aí quantos seguidores você tem. Eu tinha 600. Só amigo, família, né? Gente lá do Arco da Velha, só contato pessoal. E eu transformei o meu perfil pessoal em profissional, fazendo anúncios constantemente, tá? Então, é exatamente isso que você vai fazer com esse conteúdo. Vai definir lá, vou colocar R$ 15, vou colocar R$ 30, vou colocar 50, vou colocar, eu, Laís, nesse dia fiz 75. E falei para o Instagram, 5 dias. Você vai mostrar isso aí durante 5 dias para este perfil de pessoa. Quer saber qual foi o próximo passo? Escreve sim aí para mim. O que acontece depois, quando você acerta posicionamento, segmentação, anúncio, e é exatamente o que eu estou te mostrando aqui como fazer. Acontece isso aqui, ó. Resultado. Transferência realizada, um Pix de 3.200 na minha conta. Minha pergunta para você, faria diferença na sua conta hoje um Pix de 3.200? Seria interessante hoje fechar um cliente a R$ 3.000? Quem quer? Fazer conteúdo online, deitada da cama, ter uma oferta bem estruturada, de modo que você faz o conteúdo lá deitada da sua cama, investe R$ 75 e volta 3.000. Faz sentido? Laís, isso é real? Estou aqui mostrando para você, com os prints. Perfeito? E o que você precisa para isso? Você precisa desses 3 pontos aqui. Você precisa de uma conta no Instagram, você precisa de um canal no WhatsApp, você precisa do Google Meet. Ou o Zoom também, né? Ferramenta para você fazer reuniões. Você tem esses pontos, esses elementos? Se tem, por que você não está posicionada para vender mentoria ou crescendo vendendo mentorias? Né? Vou te dar aqui agora exatamente a estratégia de conversão que você vai utilizar. A mesma coisa que eu faço aqui, tá bom? Funil de conversão simples. Quando eu falar funil, você vai entender estratégia. Então, a partir de hoje, você faz conteúdo no seu feed, nos seus stories, seus vídeos, sempre com anúncios intencionais, para trazer pessoas para uma experiência com você, numa conversa, numa reunião, onde você vai mostrar o seu trabalho e vai fazer um convite. Segundo ponto, conversa no direct ou no WhatsApp. Então, vou trazer essas pessoas para a gente iniciar a conversa ali no direct ou no WhatsApp. Vocês estão aqui comigo, todo mundo passou por essa experiência. Você veio de um anúncio, a gente interagiu ali no direct, conheci um pouquinho sobre você dentro do que aquele ambiente permite, convidei você para um próximo passo, né? Para uma experiência onde a gente está tendo aqui fechada, exclusiva, enxuta, poucas pessoas, para você poder fazer a sua entrega genuína, que transforma, que traz clareza, que traz estrutura, né? Terceiro ponto, formulário de aplicação. O que é esse formulário de aplicação? Nada mais, nada menos que perguntas que você pode, eu coloquei formulário, mas você pode fazer isso aqui, conversando no WhatsApp, conversando no direct. Perguntas que te ajudem a qualificar esse público no sentido de você saber se aquela pessoa é quem você estava procurando, né? Se ela tem a dor que você resolve, se ela tem o desejo que você traz a solução, né? Se ela tem a mentalidade, amadurecimento para dar os passos que precisa para entrar no seu acompanhamento. Então, através de perguntas direcionadas, nós qualificamos essa pessoa para saber se é a pessoa ideal. Perfeito? E script do sim, que é o que eu disse aqui para você, que você vai receber. Mais desafiador para começar que eu vejo é treinar, se treinar para vender, né? Exceto pessoas que já têm experiência com vendas, não vão ter dificuldade aqui. Me conta aqui, vocês que estão aqui comigo, né? Já têm esse domínio com vendas de forma geral, não precisa ser só venda de mentoria, não, tá? Então, esse script do sim vai te ajudar a conduzir essa conversa para você mostrar o seu trabalho, ajudar as pessoas a entenderem com clareza e elas também terem a oportunidade
de se mostrarem para você, de falarem dos desafios que elas têm, né? Porque mentoria é especialmente escuta, presença, né? E com esses 4 pontos aqui, a gente vai para o quinto, que é o fechamento, através desse script do Sim, você vai ter a oportunidade de oferecer o seu programa de acompanhamento de fechamento. A partir deste conhecimento, você não pode mais, né, desver o que eu estou falando e começar a executar, começar a implementar isso. Então, qual é a rotina semanal da mentora que vende? Não é ficar postando conteúdo aleatório solto todo dia. Não é ficar colocando lá o café da manhã, o almoço, o jantar, falando tudo que você faz o tempo inteiro. Não é você mostrar lá a rotina, igual se você fosse a Virgínia, não, não é isso. Até porque, gente, a maioria de nós, né, me corrijam se eu estiver errada, a gente não tem uma rotina tão agitada, né, no sentido dos influenciadores, né, das pessoas que já têm aí uma audiência gigantesca. Então, se a minha vida não é tão calorosa assim, a minha rotina não é tão badalada assim, o que eu vou mostrar? O que eu vou apresentar? Eu vou apresentar o que faz sentido para o que esse público está procurando. E ele não quer saber verdadeiramente meu café da manhã. O que ele quer saber então? Né? Se eu estou fazendo anúncios, se eu estou me posicionando como mentor, o que ele quer ver? Ele quer ver a minha atuação como mentor. Então, qual é a rotina semanal da mentora que vende? Você vai começar a implementar isso a partir de hoje. Criar pouco conteúdo, mas conteúdo estratégico, intencional, que leve para um próximo passo, que mostre um próximo passo. Começar a interagir, conversar com as pessoas que chegarem. Ah, Laís, mas eu tenho uma audiência muito pequena, são poucos seguidores. Já conversou com todo mundo? Né? Será que nessa audiência pequena não tem ali dinheiro escondido? Contratos escondidos? Futuros clientes escondidos, mas que você não posicionou para conversar com essas pessoas? Né? Então, interagir com esses leads, com essas pessoas, agendar conversa, agendar sessões, agendar reuniões, né? Sempre esse movimento. O movimento é do quê? O movimento é de você trazer pessoas para conversar com você. Oportunidades de fechamento é conversar com você. Não é o coraçãozinho, não é o aviãozinho, não é o vídeo viral. Gente, o que sentido tem você focar em ter um perfil de Instagram com conteúdo viral se você não tem uma oferta bem feita, clara, para as pessoas contratarem você? Você vai viralizar e ela vai embora na semana seguinte, porque seu perfil não tem um próximo passo, né? Então, o contrário é possível. Eu vender mentoria com audiência que não é audiência viral, que não veio por um conteúdo raso, veio por uma meta. Tá fazendo sentido? E com isso, fechar mentorias, repetindo esse processo constantemente, todos os meses, todas as semanas. Eu quero chegar para você, mentora que vende, e perguntar para você: quantas pessoas te chamaram no direct essa semana? Quantas pessoas responderam ao seu conteúdo abrindo uma conversa com você no direct, no WhatsApp? Quantas pessoas te acessaram para conhecer o seu próximo passo? Percebe que isso é totalmente o contrário de quantas pessoas responderam sua caixinha? Ou quantos views teve o seu vídeo? E principalmente, gente, o perfil que contrata a mentoria, que pode investir em mentoria, ele não fica lá no seu perfil acompanhando tudo que você está publicando, tudo que você está postando. Às vezes ele começa a interagir com você e nem te segue. Nem segue você. Isso acontece comigo aqui todo dia. Converso com pessoas, vou ver, a pessoa nem me segue. E tá tudo bem, né? Porque eu quero conversar com ela. Eu quero entender o problema dela. Quero entender se eu posso ajudar e como. É essa a nossa moeda aqui. E é o que eu quero que vocês fiquem presentes a partir de hoje também, né? Dito isso, qual é a jornada da mentora 10K? Qual é a jornada da nova CEO? CEO da sua própria vida, CEO do seu próprio negócio. Você aqui. O caminho para você ser CEO da sua própria vida. Com tempo de qualidade para você ser a mãe que você deseja ser, a mulher que você deseja ser, com tempo para aquilo que você quer ter tempo.
e impacto real na vida das pessoas através do seu conhecimento. Vamos falar dessa jornada aqui hoje, né? E essa jornada tem a ver com você ter clareza de todos esses passos que nós estamos falando e que o plano de fundo desses passos é você responder isso aqui, ó. O que você quer estar vivendo na sua vida pessoal e profissional daqui 10 anos? Eu gosto de trazer essa pergunta porque foi a pergunta que eu me fiz lá em 2015, quando eu comecei a dar os meus primeiros pequenos passinhos. O que eu quero estar vivendo daqui 10 anos? E curioso que esses 10 anos estão aqui, né? Quando eu comecei a considerar, gente, minha vida no digital era 2015, minha filha tinha um aninho. Hoje ela tá com 11. 10 anos passa assim, ó. Basta você começar a lembrar onde você estava 10 anos atrás. Quem era você, o que você estava fazendo 10 anos atrás. Não parece algo tão longe assim, não é verdade? Agora coloque a próxima projeção. Você 10 anos à frente. O que você quer estar vivendo? Daqui 10 anos, daqui 5 anos? Que história que você quer contar? Sabe qual foi a pergunta, a resposta que eu me dei para essa pergunta que eu trago em todos os momentos que eu tenho com alguém que está planejando estruturar, se posicionar no digital com mentoria? O que você quer ser daqui 5, 10 anos? Porque eu me perguntei isso e o que eu respondi foi: eu não tenho clareza do que, mas eu quero ter um trabalho que gere impacto, que gere relevância e que me dê tempo para eu fazer aquilo que eu gosto de fazer, para eu ser quem eu quero ser. E naquele momento, o que eu queria? Eu queria ser uma mãe presente. O que você quer ser, realizar daqui 5, 10 anos? Essa é uma pergunta inegociável para nós. Por quê? Porque as sementes do que você vai colher daqui 5, 10 anos, elas estão sendo plantadas agora. Não é? E aí, outro dia, uma pessoa falou assim: Laís, é 5 anos para eu ter resultado? Não, não é sobre isso. É sobre você começar a projetar a sua vida, planejar a sua vida. O resultado frutífero que eu conquisto em 5, 10 anos foi semeado lá em uma decisão que eu tomei no meu sofá, que no mês seguinte eu comecei a me posicionar, que no outro mês eu já tinha gente me procurando, que no primeiro ano eu já tinha me estabelecido, já tinha métodos, já tinha minha metodologia, já estava online, já estava falando com as pessoas, já tinha precificado os meus produtos, já tinha estruturado não a mentoria, mas um negócio com resultado, que caminhou cada vez mais sólido para você olhar 5 anos, olha o que eu construí, 10 anos, olha o que eu construí. Hoje eu posso fazer essas projeções, porque foi exatamente o tempo que passou, né? E quero te ajudar a pensar o agora, para você se posicionar e começar a ter resultados agora, e também projetar sua vida adiante. Perfeito? Então, avançando com esse conhecimento, com essa mentalidade, com essa direção, o que vai acontecer com você se você continuar sem clareza? Como é que você vai acordar daqui um mês, daqui 6 meses e daqui um ano? A gente fez a projeção para o médio e para o longo prazo. Agora vamos para o curto. Né? Se você continuar sem clareza, como é que você vai acordar daqui um mês? Daqui 6 meses? Daqui um ano? Provavelmente no mesmo lugar. Vai ficar publicando conteúdo decorativo, genérica, sendo uma profissional ah, que está você na prateleira e tantos outros, sem diferencial, sem saber como transformar a atenção das pessoas, né? Reter a atenção das pessoas e transformar isso em faturamento para você, em um trabalho que te traga realização, realizar, executar, e com tempo para ser quem você precisa ser, quem você deseja ser, né? E para a gente avançar aqui, eu quero pedir a sua permissão, quero pedir a sua licença para te mostrar o próximo passo disso que nós acabamos de falar aqui. Exatamente voltado para você que sente que precisa de ajuda, que precisa de acompanhamento, que quer criar o seu negócio de mentoria e construir as suas oportunidades dentro desse mapa que eu apresentei aqui.
Perfeito? Então, nos próximos minutos, eu vou te explicar como que eu posso ajudar você a estruturar a sua mentoria de sucesso, a estruturar o seu negócio de mentoria e o mapa para os seus primeiros 10, 30, 50K de faturamento no digital. E fazer isso com um negócio leve, com um negócio lucrativo e com a agenda flexível para você ter tempo para você. Perfeito? Ter tempo para aquilo que faz sentido para você. E é exatamente assim. Imagine um negócio que você vai estruturar e que te dê essa possibilidade aqui, ó. 20K de faturamento em uma única semana. 7 dias. Laís, como que isso é possível? O digital traz esse universo para nós. O online traz esse universo para nós. Quando você tem clareza, quando você tem posicionamento de mentora, quando você sabe que tipo de conteúdo estratégico você cria e quando você tem uma oferta bem desenhada, estratégia para vender. É isso aqui que vai poder acontecer com você. Assim também, ó, fomos lá para os 20K semanal, agora vamos para um outro momento, um outro universo. Olha aqui, estou começando. Até o momento tive faturamento de 4.500 em apenas 3 semanas, uma pessoa começando que nem investiu em anúncios, né? Olha o que ela escreveu aqui para mim. Trabalho muito o mês todo na escola e não recebo esse valor que consegui em pouco tempo e trabalhando muito, muito menos. Né? Então, liberdade, flexibilidade de tempo. Pessoal, vim compartilhar com vocês, quando a gente se move, os caminhos se abrem. Hoje à noite fechei a minha primeira palestra remunerada. Se posicionou como mentora e começou a vender palestra. Eu sempre fazia palestras com trabalho voluntário, mas hoje falaram que fazem questão de me remunerar e eu estou muito feliz. Ou assim também, ó, a Natália escreveu. Bom dia, meninas, vim animar vocês. Hoje tive minha primeira mentoria vendida e paga. Encontrei minha missão de vida na minha maternidade, no caso dela, era mentora de mães também. Sei que isso é só o começo de um trabalho incrível e sempre serei grata pelo empurrão que estamos recebendo aqui. E a Aline escreveu: meu primeiro mentorado acabou de realizar o pagamento. Alcancei esse resultado 15 dias depois de entrar na formação, né, e fazer a nossa primeira reunião de posicionamento. Parecia algo distante, né, mas estou aqui caminhando. Um ticket de 3.500, bem acima do que eu acreditava ser possível. Então, imagine que essas pessoas estão começando, decidindo e continuando e gerando resultado. Porque não é somente só sobre começar, é sobre começar e continuar, né? Então, se você sente que você precisa desse tipo de apoio, de acompanhamento para você começar e continuar, você vai colher frutos parecidos com esses aqui. A Yara escreveu: uma fechou, pagando. Tem uma que já preencheu o formulário de aplicação que eu comentei lá com vocês. Está aguardando link de pagamento. A Érica escreveu aqui para mim, ó, vim te contar com o coração cheio. Fechei a minha primeira mentoria online. Uma única cliente, R$ 6.000. Então, isso é perfeitamente possível, a depender do tipo de cliente, do tipo de perfil que você vai receber, né? E aqui também, ó, a Natália escreveu: estou muito feliz ter a metodologia alinhada, me trouxe segurança. Sei que preciso de prática, sei que posso melhorar, mas fechar uma mentoria de 2.500 na primeira sessão foi surreal para mim. E a Thalita, um exemplo que eu gosto muito de contar aqui para vocês, né? A Thalita escreveu: passando para contar que fechei minha primeira consultoria. Fiz a conversa do sim, ela já fez o pagamento e amanhã vamos ter o nosso primeiro atendimento. E aí eu perguntei, comentei com ela: sua primeira sessão do sim você já fechou? A Thalita fez a primeira reunião da vida dela e já fechou. E olha quanto que ela investiu: R$ 45. Não coloquei aqui o valor que ela faturou, mas foi um acompanhamento de R$ 1.600. Investiu 45, retornou R$ 1.600. E o mais interessante de eu contar sobre a vida da Thalita é exatamente o seguinte: ela é uma enfermeira plantonista, mãe de duas bebezinhas gêmeas à época, né? 1 aninho de idade. Essa mulher trabalha com plantão. Quando chega em casa, tem que cuidar de duas crianças. Imagine a rotina, imagine o desafio. Exemplos assim para mostrar para nós que tem muitas mulheres decidindo fazer e continuando, apesar dos desafios da nossa vida, gente.
Então, se não for você, vai ser quem? Se não for agora, vai ser quando para você? Se eu vejo uma mulher inspiradora com crianças pequenas fazendo, eu olho e falo assim: eu também sou capaz. Porque ela está fazendo. Eu também sou capaz. Natália, nem comentei do exemplo da Natália. A Natália tem 4 filhos, né? Então, você também pode. Por quê? Porque aqui a gente está vendo o resultado de mulheres comuns, que só decidiram começar. O primeiro, a primeira decisão é começar. E a segunda decisão é continuar. Então, no processo de começar e continuar, eu quero mostrar para você o que, que acontece com quem decide dar esse próximo passo. E hoje vocês vão ver aqui como ter acesso a algo, né, especial que eu trouxe aqui. Um presente de ciclo, né, de quem quer começar o próximo ano com estrutura, com leveza, com resultado real. Vou mostrar para vocês aqui o nosso programa de acompanhamento, que é a nossa formação de mentoras voltadas para mães e para mulheres que querem viver esse equilíbrio, né, entre realização profissional e pessoal também. Vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para quem quer estruturar, vender, entregar mentorias online, com leveza, com lucro, com liberdade, com agenda flexível e alinhada à sua rotina, ao seu tempo. Então, a nossa conversa é sobre desenhar o seu método com base em um método que já validei, em uma estrutura que eu já validei. E você vai saber exatamente com esse método na mão, com esse mapa, o que fazer, como fazer, quando fazer, em cada etapa do seu posicionamento como mentora. Né? Se posicionar como mentora, estruturar seus conteúdos como mentora, desenhar a oferta da sua mentoria. Para que você possa fazer isso com confiança, atrair seus primeiros clientes, ou até mesmo fazer crescer, né? Alavancar aqueles que você já tem. Nosso programa de acompanhamento, nossa formação, tem pilares que você precisa conhecer hoje. Quais são esses pilares? Você se posicionar com autoridade, com clareza, você criar e validar a oferta da sua mentoria, você ter estratégia de conteúdo para atrair os clientes certos, você saber como ter vendas estruturadas, sem ficar dependendo de indicação, sem ficar dependendo da sorte, e você ter apoio contínuo, né? Que é a mentalidade estratégica para você realmente se desenvolver como mentora. Esses são os pilares aqui onde nós vamos avançar. Para quem quer essa formação? Para mulheres que já têm uma carreira consolidada, né, já têm um conhecimento, querem empreender no digital, quer fazer isso com propósito, quer trazer esse conhecimento para o online, quer se posicionar como mentora. Profissionais liberais, empreendedoras, já tentou alguma coisa no digital, mas ainda não tem toda a estrutura que você gostaria, toda a clareza que você gostaria, né? Quer construir uma nova fonte de renda, gerando impacto, criando liberdade com presença para você. Então, esse acompanhamento também é para você, né? Nós abrimos essa oportunidade nova para vocês e eu decidi estender até este final de dezembro, né? Nós vamos ter uma mudança de ciclo para o próximo ano. Nós temos a nossa formação de mentoras com edição especial de 1 ano aqui, como oportunidade para vocês. Perfeito? Então, não é só para você estruturar a sua mentoria. É para você estruturar um negócio de mentoria, onde nos primeiros meses nós vamos desenhar seu posicionamento, colocar sua mentoria no ar, desenhar sua oferta, colocar sua oferta no ar. E você não vai simplesmente começar, só receber esse mapa na mão. Você vai começar e você vai continuar, porque eu vou seguir com você nesse processo durante 1 ano inteiro de acompanhamento. Como que funciona esse acompanhamento? Nós temos sessões individuais mensais, mais acesso ao acompanhamento em grupo semanalmente. O que isso quer dizer na prática? Que eu vou sentar com você mensalmente, de forma exclusiva, para desenhar seu plano janeiro dentro da estruturação da sua mentoria, seu plano fevereiro dentro da oferta da sua mentoria, seu plano março nas vendas da sua mentoria, né? E toda semana também nós temos reuniões de direcionamento e orientação. Então aqui você não é um login, uma senha. Você não é um número. Você é uma pessoa com quem eu vou caminhar junto, acompanhando a implementação e estruturação do seu negócio.
perfeito? Nós temos também o acesso contínuo aos nossos módulos, onde a metodologia Profissão Mentora está direcionada. Não com 100 passos para você implementar. Não, não, não. Uma pessoa me perguntou anteontem, segunda-feira, Laís, é um curso que eu vou ter que estudar durante um ano? Não é um curso para você estruturar durante um ano. É direcionamento e orientação dentro de um método que tem passos curtos, pequenos, mas que necessitam de continuidade, de constância. E eu vou mostrar para vocês a plataforma por dentro daqui uns minutinhos, tá? Então, você vai ter acesso à plataforma por dentro, com a metodologia direcionada, e quando você estiver implementando esta metodologia, você vai ter dúvida. Você vai precisar traduzir isso para o seu nicho específico, você vai precisar de acompanhamento, suporte de perto. E mentoria é exatamente isso, gente. É você ter com quem falar. É você ter para quem perguntar as coisas. Eu tenho os meus mentores. Cada passo que eu dou, eu pergunto: olha, eu estou com essa ideia aqui, estou pensando em adotar essa ação. O que você acha? Você já fez isso? Faz sentido? Você acha que pode dar certo para o meu nicho? Você acha que pode dar certo para esse momento do ano? Então, é ter com quem conversar. É isso que é mentoria, é acompanhamento. Não é curso, não é ficar estudando. É você ter as ações para executar e ter acompanhamento nessas ações, com suporte o tempo inteiro, né? Por isso eu coloquei aqui, suporte direto no WhatsApp, atualizações, bônus durante todo o ciclo do acompanhamento. Tudo que eu fizer de novo, tudo que eu implementar para mim, para o meu negócio, eu compartilho com vocês, né? E nós apresentamos para vocês, nessa oportunidade de fechamento de ano, o investimento do acompanhamento, né, da mentoria de um ano, pelo mesmo valor do investimento do nosso ciclo de 6 meses, tá? Estendemos esse plano nesses últimos dias de dezembro, porque a formação de mentoras mudou de ciclo e para 2026 nós vamos realmente consolidar o nosso acompanhamento de um ano no valor que ele carrega, né? No valor que ele já está sendo entregue em mentorias individuais. Estamos trazendo para o formato coletivo, né? Com um valor mais acessível do que os acompanhamentos individuais hoje, que estão na casa dos 15K. Perfeito? Você não vai investir esse valor. Então, essa condição que nós fizemos na Black e estamos estendendo nesse mês de dezembro, ela está se fechando para este ano. Perfeito? Está se fechando para este ano. Vamos avançar aqui. Quando é que começa a formação de mentoras? Laís, só depois que passar as festas? Só depois que passar janeiro? Como é que vai funcionar? Entrou na formação, seu treinamento, seu desenvolvimento como mentora, ele continua, ele começa e continua a partir de agora. Em que sentido? Acesso imediato a mim como sua mentora, né? Acesso ao nosso grupo de mentoradas que já estão na mesma direção que você, estão caminhando no mesmo espírito, na mesma energia, e você vai ter a oportunidade de entrar nesse fluxo junto conosco. Então, entrei na formação agora, o meu primeiro passo contigo é, na semana seguinte, a gente já tem o nosso encontro individual, para eu entender, né, o seu momento, entender seu posicionamento, desenhar com você o seu posicionamento de mentora já na primeira conversa. E estamos implementando atualizações novas aqui para acelerar vocês ainda mais, utilizando agentes de inteligência artificial. Então, eu consigo, junto com você, sentando com você, direcionando com você e usando IA a nosso favor, em uma semana, em 2 semanas, em um mês, você ter o seu posicionamento desenhado, sua mentoria estruturada para você começar a colocar o seu carro na rua, começar os seus testes, começar sua atração, né, de pessoas alinhadas com o seu posicionamento como mentor. Então, por que deixar isso para fevereiro, depois do carnaval, se a gente pode começar isso quanto antes? Perfeito? Então, já vai ser liberada aí a participação nos nossos encontros coletivos semanalmente e início da sua jornada com orientação e com apoio. E agora, dito tudo isso, o que eu tenho para você? Abrir para dúvidas, para perguntas, porque eu quero te ajudar a escolher
o seu mentor, a sua mentora. A entender como saber se uma mentoria, se uma formação é para você. O que você vai fazer? Você vai se perguntar. Isolando o fator preço, que eu ainda não falei para vocês, o investimento, né? Esse programa se encaixa no que eu estou procurando? Essa formação é coerente, é congruente com o que eu estou buscando para mim? Tem suporte? Tem acompanhamento? Vou ter como fazer as minhas perguntas? Vou ser vista? Vou ter direcionamento e orientação real? Ou eu sou aqui um número dentro de um lote de gente aqui que eu tenho que ficar torcendo para ver se a minha pergunta pode ser respondida? Por que eu estou falando isso? Porque eu já participei de programas de mentoria assim. Não é o formato que nós adotamos. Nós somos uma mentoria enxuta, com poucas mentoradas, justamente para eu trazer para você o caráter, né, de acompanhamento mais próximo de exclusividade possível dentro do contexto do grupo, né? Nós vamos ter o ambiente de troca, de network, de apoio do grupo, somado a você também receber direcionamento individualizado. Perfeito? Então, nossa mentoria, nossa formação, na verdade, é um programa de aceleração, onde sim, você vai ser vista, vai ser enxergada, vai ter suas perguntas respondidas. Por quê? Se você disser sim e entender que nós precisamos apenas de entender o preço, nós vamos ajustar uma forma de entrada que faça sentido para você e para o seu momento. A primeira coisa que você precisa validar é: esse programa tem um formato que faz sentido para mim com este mentor, com essa mentora? Então, estou te ensinando a contratar um mentor, até mesmo se você for conversar com outro. Perfeito? Então, bônus especial para quem vai aplicar para a nossa formação hoje. Você vai receber a estrutura do script do Sim para você fechar aí suas primeiras vendas, que é um roteiro para suas primeiras vendas, e vou te mostrar também o mesmo modelo de e-mail que eu envio para fechamento das minhas mentorias e que eu entrego aqui nas nossas formações. Então, com esse material estratégico e de apoio, sua evolução aqui ela vai ser ainda mais rápida e mais direcionada. Como que vai funcionar, Laís, para eu saber o investimento, para eu saber se é para mim? Nós estamos com algumas vagas para início agora, em janeiro, e início que eu digo, porque nós temos essa semana de Natal e Ano Novo, né? Onde você vai ser agendada para conversa, se você estiver disponível para isso, e as nossas reuniões coletivas, elas vão retomar no dia 5 de janeiro, tá? Quem entrar agora já vai receber acesso ao acompanhamento individual comigo, a reunião individual comigo, mas a nossa reunião coletiva deste ano, a última aconteceu nesta segunda-feira, anteontem, e a próxima nós vamos fazer logo que iniciar a primeira semana de janeiro, então tá bem aí. Então, nessas 2 semanas que se seguem, o que vai acontecer? Você vai se inscrever e nós vamos fazer o que chamamos aqui de aplicação, que é, eu vou conversar com você, entender seu projeto, entender seu nicho, entender seu momento, né? E saber se você está pronta para a nossa formação. Quando nós fizermos essa reunião, essa nossa conversa, eu vou te passar todos os detalhes sobre o plano de investimento na condição do ciclo anual da formação de mentoras, sem o investimento do ciclo anual. Percebe? Então, até o final deste mês de dezembro, estou abrindo para vocês, né? Estendi esse presente que fecha agora, nesse mês de dezembro. 1 ano de acompanhamento, investindo o valor do ciclo de 6 meses. Perfeito? Então, enquanto você está me escutando aqui, outras mulheres já estão aplicando. Então, quem quer garantir a vaga antes que feche, o que você vai fazer? Você vai enviar para mim uma mensagem com a palavra aplicação. Você tem acesso lá ao meu WhatsApp, você tem acesso ao meu direct e você vai enviar a palavra aplicação e eu vou agendar uma conversa com você. Vou saber que você assistiu essa nossa reunião de hoje, que você entendeu esse passo a passo, esse processo, e eu vou entender agora a sua proposta de mentoria. Perfeito? Vou liberar aqui o link para você fazer a sua aplicação. Deixa eu só parar o compartilhamento da tela, que eu esqueci de deixar copiado aqui já pronto para vocês.
Deixa eu copiar esse link aqui bem rapidinho e liberar no chat para quem já está pronta. Laís, eu entendi, eu quero dar esse passo e eu não vou seguir 2026 sozinha, sem acompanhamento, sem direcionamento, tá? Tá aí o link para você. Vou deixar o link aqui também para quem está acompanhando no Instagram. Clique no link, preencha a aplicação. Ou se você tiver dúvidas, quer fazer perguntas, manda para mim no WhatsApp a palavra aplicação e eu vou entender que você quer ter essa conversa comigo, tá bom? Conversar comigo vai ser o sinal que eu vou receber de que você está a sério no seu projeto, que você está a sério no seu objetivo, que você não vai adiar mais esse projeto. Vou reservar aqui agora os últimos minutos para mostrar para você a nossa plataforma por dentro, tá? Compartilhando aqui a tela contigo e vou te mostrar a nossa plataforma da formação de mentoras por dentro, para você ver o que você vai ter acesso. Estamos aqui dentro do nosso ambiente, então, quando você entrar, você vai receber imediatamente isso aqui, que é a metodologia com o conteúdo que já está gravado e disponível, nosso método, nosso passo a passo, né? Comece aqui, os primeiros passos, né? O que você vai ter que entender, o que você vai precisar fazer, como ser encontrada pelo seu público, como desenhar aí um raio-x da sua mentoria para estruturar o seu método, como criar 3 tipos de mentoria e começar a vender o quanto antes, funil de 3 passos para começar a entregar a sua mentoria agora mesmo. E aqui, onde você está vendo, ó, 51 aulas, são os nossos encontros ao vivo que acontecem semanalmente. Nós nos encontramos para um momento de direcionamento e orientação, onde você entra na reunião, abre a sua dúvida, me conta a sua dificuldade, me conta seu problema, me conta seu movimento e eu vou te orientar. A gente grava esse conteúdo, libera aqui nesse espaço, ó, nossos encontros ao vivo. Então, mesmo que você não esteja presente para fazer a pergunta ao vivo, você também cresce assistindo as perguntas dos colegas. E isso aqui, gente, não tem preço. Porque no movimento que o outro está fazendo, eu aprendo algo e implemento, né? Então, você vai ter essa oportunidade também. Acessei esse ambiente, implementei aí as minhas ações, né? Comecei o meu movimento dentro da metodologia. Tem aqui também os nossos bônus, ó, 366 ideias de conteúdo para você publicar todos os dias, se você desejar. Guia de imagem para mentoras, criação inteligente de conteúdo com inteligência artificial, assistente virtual 24 horas dentro do seu negócio de mentoria, que é como trazer automação para os seus processos. Então, aqui é o nosso ambiente de aprendizado. Saiu daqui deste ambiente, toda semana você vai poder fazer perguntas, ter orientação, ter direcionamento sobre o que você está implementando, sobre as ações que você está executando e dúvidas dentro da nossa metodologia. Num terceiro momento, o que você vai ter acesso também? Nosso ambiente de suporte no WhatsApp. Lá no WhatsApp, nós também respondemos as dúvidas e trazemos feedback e orientação pontual para vocês. Você não precisa esperar a reunião da semana para ter a sua dúvida respondida. Às vezes ali, com a conversa no WhatsApp, algo mais pontual, mais direto, mais rápido, você já consegue executar as suas ações. Num quarto momento, o que você também tem acesso? Vou compartilhar aqui com vocês. O nosso, aqui, achei. A nossa biblioteca de implementação por escrito. Olha aqui. Esse é o Notion, nosso mapa de organização, com tudo que você precisa executar da mentoria por escrito. Laís, não quero ver aula, não consigo assistir aula. Gente, isso é normal, tá? Eu tenho, como contei para vocês, né, os meus mentores, os treinamentos que eu participo, eu não assisto todas as reuniões, simplesmente porque às vezes não dá dentro da rotina.
Então, às vezes eu vou consumir uma gravação, às vezes nem a gravação eu consigo consumir, e aí a gente vai implementando e caminhando dentro das trilhas com os recursos, com as ferramentas que estão disponíveis para nós. O que eu liberei aqui para vocês para facilitar esse caminho e esse processo também? Ó, todo o mapa de ações que você precisa implementar está aqui por escrito. Quando você entrar na formação, eu tenho um desafio para você. Desafio de injeção de caixa nos primeiros 30 dias. Então, deixei aqui ações imediatas para você executar. Ações para você executar dentro do pilar posicionamento como mentora. O que eu tenho que fazer? Quando você clicar aqui nesse card, tem passo a passo por escrito, cada ação, checklist, mapinha, prompts para você usar lá no chat GPT com inteligência artificial, né? A engenharia do perfil que atrai e vende mentoria, vai estar aqui o passo a passo para você executar também. Deixa eu te mostrar isso aqui rapidinho. Olha só, como que eu vou criar os destaques do Instagram? Como que eu vou criar os roteiros iniciais do meu perfil para vender minha mentoria, né? Como que eu vou oferecer minha mentoria? Como que eu vou criar os posts fixados ali também, com as primeiras informações de quem chega, né? Checklist por escrito também de tudo que eu tenho que fazer. Estou abrindo aqui o checklist para vocês. Ações da bio, entendi o que eu tenho que fazer nos destaques, nos posts, tudo mastigadinho para você. É impossível você não avançar se você tem acesso a todos esses recursos. E por fim, além dessas ações, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Além dessas ações, o que você vai ter acesso também, que é a atualização da formação que eu implementei nas últimas semanas. Os nossos agentes de inteligência artificial, tá? Onde você vai ter acesso ao nosso robô, que nós criamos para a formação de mentoras, onde você vai dar o comando e ele vai retornar com a estruturação do seu conteúdo, com a estruturação da sua oferta, trabalhando o seu posicionamento e, lógico, tudo junto com o nosso direcionamento e orientação. Perfeito? Então, você acessa, você cria, você executa, e nós vamos lapidando tudo que você está caminhando e as ações que você está implementando. Perfeito? Junto com isso, com acompanhamento contínuo, verdadeiramente, o que eu aposto aqui é que é impossível você não avançar. É impossível você não ter resultado. Por fim, para ficar claro exatamente o que a gente está deixando aqui, liberei aí o link para vocês, né? Liberei o link para vocês, para você acessar o formulário e vir para a nossa formação. Perfeito? Agora você tem somente uma decisão. Que decisão é essa? Continuar testando sozinha ou ter esse passo a passo já implementado, já testado, esse guia na sua mão, né? Não é sobre se você consegue, e sim ter as ferramentas certas para você executar. Será que eu vou conseguir? Você já venceu tantas coisas. Construir um negócio vai ser só mais um passo, mais uma vitória aí que você vai acumular. O ponto é, ou começa hoje, ou deixa essa oportunidade passar. E o que eu quero fechar aqui com vocês é que a nossa formação, ela não é sobre faturamento. Ela é sobre liberdade, sobre legado, sobre tempo de qualidade com quem mais importa, é sobre tempo para você. E se você entender que você quer ajuda para isso, eu estou aqui para realmente segurar sua mão e ajudar você a subir aí os degraus que vão te ajudar, que vão te orientar, na verdade, né, na rota para você se posicionar como mentora e fazer disso a sua profissão na rota dos 10 ao 100K, da mesma maneira que nós temos feito aqui. Perfeito? Então, me chama agora no WhatsApp, me chama agora no direct com a palavra aplicação e vamos conversar sobre os seus próximos passos. Um beijo no seu coração. Espero que tenha feito sentido para você tudo que nós compartilhamos aqui, tanto em conteúdo quanto em próximo passo, né? E você entendendo que este é um sim para você, para o seu momento, que é agora, que é dentro do nosso contexto, que é com a minha ajuda, vou ficar imensamente feliz e grata, pronta para honrar a sua decisão em 200%. Perfeito? Ficamos aguardando você por aqui. Beijo no coração e a gente se fala. Tchau, tchau.